Jesus. Amém. Ontem encerramos a palestra sobre sexualidade e cultura, finalmente. Não aguentava mais falar disso. E quase que ficou para mais um dia, né? De tanta coisa que tem. Inclusive a parte referente a aborto, a gente teve que jogar mais para frente para falar só um dia sobre isso. Só sobre isso. E dentre as muitas coisas que a gente falou, quando falou dessa questão da sexualidade, abordamos um pouquinho sobre como as nossas infâncias foram sexualizadas. Dos desenhos às músicas. Se focar em apresentadora, então, o negócio era tenebroso. Das músicas mais discretas até as músicas mais bizarras. Das aceitáveis, às que a sexualidade estava tão evidente que essas músicas nunca deveriam ter sido gravadas. Bizarras demais. Mas não só essas músicas existem, como elas fazem parte de muitas memórias afetivas que foram relevantes na nossa história. Ou vai dizer que você não se lembra daquela festa infantil que foi muito divertida e você ouviu aquela música pela primeira vez, que falava sobre aquele negócio. Pois é, assustador, né? E isso acaba gerando de tempos em tempos a mesma pergunta. Crente pode ouvir música do mundo? Crente pode fazer isso? Crente pode fazer aquilo? E dentre essas questões, a mais recente que surgiu aí nas redes sociais e gerou toda uma discussão muito chata, foi aquela sobre crente pode assistir o filme Divertidamente da Disney? Você viu alguma coisa sobre isso? Pois é. Como a gente costuma brincar muito aqui, né? Parece que tem gente que não tem tempo para pastorear ovelha, pregar e tudo mais, mas isso é uma conversa para um outro dia. E eu sei, meu irmão, minha irmã, a Disney tem uma agenda ideológica. A gente não pode esquecer disso. O que significa que ela está ativamente comunicando valores nos seus filmes, nos seus desenhos, referentes a essa agenda que ela tem. Assim como eu sei que a agenda que a Disney tem é bem diferente da agenda do Evangelho. Então, como responder com profundidade, como responder com respaldo bíblico a perguntas desse tipo? Se o crente pode ou não pode assistir filmes da Disney, ou especificamente esse. Porque mais do que sanar respostas pontuais, precisamos compreender como cada uma dessas perguntas continua nos afetando ao longo da nossa caminhada. Ou ainda, como cada uma delas está tão intimamente ligada à nossa história, como por que eu me pego perguntando se eu devo ouvir aquela música? O que me faz questionar se aquela música é boa ou não? E mais, como retirar toda essa influência cultural das nossas vidas? Como viver só realmente quem eu sou? Como viver uma vida santa, vivendo em ambientes multiculturais, como são as nossas cidades? Para nos habilitar a responder essas questões, é que hoje te convido a refletir sobre a importância de redimir a cidade, de redimir a cultura, mas tudo isso à luz do Evangelho. Então anota o tema aí para você poder discutir lá no seu núcleo. Redimindo a cidade e a cultura. Redimindo a cidade e a cultura. Nosso texto base está em Gênesis capítulo 4, versículos 17 até o 24. Onde a gente vai encontrar aí a história de Caim e seus descendentes, mostrando não só o desenvolvimento da cidade, mas da cultura já lá no inicinho. Bíblias abertas? Gênesis 4, 17 ao 24. Caim teve relações sexuais com sua mulher. Ela engravidou e deu à luz Enoque. Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho, Enoque. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou a Meujael. Meujael gerou Metusael. E Metusael gerou Lameque. Lameque casou-se com duas mulheres. A primeira chamava-se Ada, a segunda Zilá. Ada
Ada deu à luz Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Por sua vez, Zilá deu à luz Tubal-Caim, que forjava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim se chamava Naamá. Lameque disse às suas mulheres, Ada e Zilá, ouçam a minha voz. Mulheres de Lameque, escutem as minhas palavras. Eu matei um homem por me ferir, e um menino por me contundir. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. Se você já esqueceu de quem foi Caim, Caim foi um dos filhos de Adão e Eva, personagem já citado aqui várias vezes durante esse estudo de Gênesis. Caim foi também o primeiro homicida relatado na história da humanidade, onde por pura inveja, por puro descontentamento, mesmo depois de já ter sido advertido por Deus, seguiu o próprio coração. E nesse ímpeto de seguir o seu coração, ele acaba matando o seu próprio irmão. Esse Caim é o próprio representante de tudo aquilo que significa uma vida longe de Deus. Alguém que realmente decidiu seguir à parte, não quer se envolver com isso. E é esse personagem que vai dar origem à nossa história. Então seria impossível olhar para a cidade, impossível olhar para a cultura, ignorando a origem, de onde começou. Precisamos ser honestos nisso. Então vamos começar pelo início. Ponto 1 da nossa reflexão de hoje. A origem das cidades e da cultura. Olhemos mais uma vez para o versículo 17. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho, Enoque. Logo nesse capítulo 4 de Gênesis, ainda bem lá no inicinho da humanidade, as coisas começando, vemos a edificação então da primeira cidade. Caim já tinha sido amaldiçoado por Deus, ele agora já vivia como um fugitivo, e nesse seguir a vida vivendo como um fugitivo, ele tem uma brilhante ideia. E então ele constrói a primeira cidade. E não só isso, construindo a primeira cidade, ele inicia o desenvolvimento do que a gente hoje já chama de cultura urbana. O que por si só já geraria uma primeira repulsa para os defensores de uma vida dualista. De um lado, os que amam a Deus e desprezam a cidade, e do outro, os que ignoram Deus e optam por viver sua vida em cidades. De um lado, os que amam a Deus, mas vivem à parte de qualquer influência cultural, e do outro, os que vivem conectados a essa tal de cultura local. Afinal de contas, como um homem ou como uma mulher de Deus ousaria se relacionar com algo feito por um homem tão corrupto? O primeiro brabão da Bíblia foi quem fez essas coisas. Como elas podem ser boas? Mas ao contrário do que pode parecer, esse texto está inserindo dessa forma, nessa seção, fazendo questão de relacionar com esse personagem, que no início desse capítulo é apresentado como um personagem tão mau, exatamente para mostrar que a cidade e a cultura são partes inerentes do plano de Deus para a humanidade. E que em seu plano de salvação, Deus usa não apenas aqueles que fazem parte do seu povo, não só aqueles que Ele escolheu para si. Afinal, o projeto de salvação engloba toda a criação. Isso significa que tanto os salvos como não salvos fazem parte desse plano, de alguma forma. E agora a gente vai mais além, porque humanos, animais, vegetais, minerais foram impactados pelo pecado. Tudo que foi criado segue em seu propósito, fazendo parte do plano da redenção também do Senhor. Ou seja, Deus não abandonou nada disso. Deus não criou e quando o homem pecou, saiu fora. Deus permaneceu comprometido com o seu plano de resgate. Ou seja, Deus não abandona a cidade, mesmo com ela tendo sido fundada por alguém que cometeu um grande pecado, como foi a história de Caim. E podemos até mesmo dizer que mesmo através de um homem tão perverso como Caim,
foi Deus que criou a cidade. Essa presença de Deus na cidade, desde a sua origem, deixa nela marcas, irmãos, marcas da própria imagem de Deus. E é por isso que essa cidade apresenta tanta coisa tão incrível. A cidade é um lugar de proteção, é um lugar de segurança, é um lugar onde você começa a ver a necessidade de uma infraestrutura melhor. Tantas coisas mais que surgiram por conta da cidade. Mas assim como essa cidade contém as marcas de uma obra divina, a cidade também carrega as marcas do seu pai direto, que foi Caim. Por isso, infelizmente, essa cidade também carrega corrupção, morte, violência. Então precisamos responder com sinceridade, com honestidade. O crente pode se relacionar com a cidade? Qual deve ser a posição do crente em relação à cidade? Porque com muita frequência, a resposta que aparece como grande solução para resolver todos esses problemas é: a cidade é muito violenta, eu vou me afastar, vou viver numa cidade do interior. Só para constar, cidade grande ou cidade pequena continua sendo cidade, ok? Com a ideia de que numa cidade do interior não vai ter violência. E isso é uma ilusão. Talvez por ter menos pessoas, tenha menos violência. Mas não vai resolver o problema. Assim como aquela mágica solução também muito repetida que é: descobri, não quero mais lidar com gente, gente é muito esquisito, gente é muito má, muito corrupta, não quero mais viver com gente, vou viver na montanha, vou morar na montanha, vou viver sozinho lá, ninguém vai me abalar mais. Ou ainda, olha só que ideia sensacional, vamos fundar uma cidade, só com gente do bem. Tem até filme que fala sobre isso, hein? Vamos formar uma cidade só com gente do bem. A gente não vai aceitar ninguém do mal lá, só os bonzinhos, tá? Então, vamos para o nosso projeto, Cidade das Águas. Ó, até nome legal. Eu vou morar lá, eu e minha casa moraremos lá. Vou levar o Jackson. Jackson leva? Não, tá. Leva o Jackson, a família dele. Mas quem? Leva o presbítero Rodrigo? É para levar gente de bem. Então, tem que escolher muito bem. Só que, irmãos, essa não é a pegada do Evangelho. Pois se a cidade ainda carrega esse status de obra de Deus e segue tão corrompida como obra humana, Deus espera algo de nós em relação à cidade onde Ele nos colocou. Ele espera algo de você e definitivamente o que Ele espera não é a fuga. Deus espera que vejamos a cidade como um campo missionário crucial para o desenvolvimento desse plano de salvação. As cidades são sim centros de cultura, de influência, de diversidade. E como cristãos, somos então chamados a estar presentes nessa cidade, nesse lugar, contribuindo para a sua transformação, buscando um bem comum, para além de você, para além do seu próprio bem. Assim como a gente vê acontecer nos primórdios do Evangelho. Homens e mulheres que podiam simplesmente, nossa, fui salvo, agora eu vou viver numa caverna até morrer, porque aí eu não perco a salvação, né? Aquela coisa bem... E aí, o chamado de Cristo é agora, ide e fazei discípulos por todos os lugares, por todas as nações. Devemos nos envolver profundamente na vida urbana, sendo sal e luz em todas as áreas. E isso inclui sim, meu irmão, tira da sua cabeça esse papo de que crente não se mete em política. Crente não se mete em política, por isso que está um caos. E não, eu não estou dizendo para você votar no pastor fulano, porque não é esse o caso. Mas precisamos ter pessoas que também estejam comprometidas e envolvidas lá. Porque se estamos relacionados com a cidade, precisamos estar relacionados a todas as áreas da cidade. E isso envolve política, isso envolve economia, isso envolve artes, serviços sociais, música, isso envolve tudo. Não tem uma área sequer da cidade que não possa ser alvo dessa obra redentora de Cristo. E assim a gente passa então a olhar para o nosso segundo ponto. A diversidade, anota aí, irmão, hein? Não vai esquecer, hein? A diversidade cultural como oportunidade de redenção.
a diversidade cultural como oportunidade de redenção. Versículos 20 e 22. Ada deu à luz a Jabal, esse foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. E o nome do seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Ok, você já entendeu que Caim construiu a primeira cidade. Agora, os descendentes dele é que criaram os primeiros movimentos culturais? Então é por isso que a coisa é desse jeito. Por isso que está tudo perdido. Tudo criado pelo bonde do mal. A cidade, foram eles, por isso que é ruim. Foram eles. Eles que criaram os primeiros instrumentos musicais. Então, esquece música. Tira isso da tua vida. Esquece. Eles criaram também a moradia dos nômades. Então você não pode morar nem na cidade, ok? Não pode, porque foram eles que criaram. Mas você também não pode ser nômade, porque tenda, foram eles que criaram também. Eles também criaram os primeiros objetos tecnológicos. Ou seja, aqui vemos o desenvolvimento de várias áreas da cultura sendo atrelado à mesma seção. Criação de gado, música, metalurgia. A criatividade humana, mesmo após a queda, continua refletindo a bela imagem de Deus, mesmo através de pessoas onde era inesperado aparecer essa imagem. A diversidade de dons, de talentos dados por Deus, deve ser usado para a sua glória e vai continuar sendo usado para a sua glória em benefício da sociedade, na expansão do reino de Deus, independente dessa pessoa fazer isso conscientemente ou não. E é claro, meu irmão, minha irmã, não se iludam. É claro que muita coisa ruim também é criada nesse meio. É claro que o pecado segue como uma marca profunda que corrompe todas essas áreas. Mas não é por conta dessas marcas do pecado, marcas de corrupção, que essas coisas não carreguem ainda a imagem de Deus. Então, mais do que a gente se distanciar de tudo isso, precisamos buscar, sim, ressignificar tudo isso. Mas não do jeito que eu quiser. Senão vira aquela, a música que eu gosto pode, a música que eu não gosto é do inimigo. Só se for o hino do Botafogo. Buscar ressignificar tudo isso a partir de uma perspectiva redimida, a partir do que a Bíblia apresenta para nós. Então vamos ao que interessa. Crente pode ou não pode ouvir música do mundo? Claro. Fiquei até assustado com esse silêncio. Meu Deus do céu. Desde que edifique. Crente pode ouvir que gêneros musicais? Ok. Se eu posso ouvir música do mundo, já entendi, mas é difícil, né? Vou começar a ouvir. Mas quais gêneros eu posso ouvir? Anota aí, para você não esquecer. Todos menos o worship. Não, estou brincando, pode ouvir o worship também, é legal. Rock, funk, pagode, sempre tem um gênero que é considerado diabólico. Sempre tem algum gênero que alguém vai dizer, não, mas a origem foi lá dentro do terreiro, então por isso ninguém pode ouvir nada disso. Você ouviu a origem da cidade? Você ouviu a origem da cultura? Você ouviu a origem de tantas outras coisas? Carregando a imagem desse Deus. Coloca uma coisa na sua cabeça, meu irmão. O diabo não cria nada. Ô bicho imprestável esse tal de diabo. Desde o início, o prazer que ele tem é o prazer de corromper a criação de Deus, de deturpar o que é belo. Então, nada de crente anticultura. Pelo amor de Deus, põe isso na sua cabeça. Fé e cultura não são rivais. Assim como fé e ciência também não são. Mas vamos com calma para ninguém se perder. Porque enquanto povo de Deus, devemos encorajar e apoiar o desenvolvimento de artes, ciência, indústria na cidade. É seu dever, meu irmão, fomos chamados para isso. Em vez de ver a cultura secular como algo oposto ao sagrado, devemos sim buscar redimi-la e usá-la como promotores, como desenvolvedores dos valores do reino de Deus.
Você tem noção, período de pandemia, se a gente não conseguisse ter o uso da internet para continuar ministrando os corações, que terror teria sido? Lembra até hoje do dia que a gente distribuiu aqueles bolos, né, para o pessoal? O como foi incrível. Não pelo bolo, que era muito simples, mas o como mostrava que a gente ainda estava ligado, mesmo naquele momento tenebroso. Então chegamos à grande pergunta: crente pode assistir o filme divertidamente? É por isso que a gente não levaria ele para a cidade. Não, pode sim, está certo, respondeu certo, cara. Como uma produção cultural, o filme se aplica a tudo que a gente mencionou até agora. Então, assim como a cidade, assim como a música, o filme também precisa de redenção. A gente não pode olhar para ele e tomar ele como uma verdade absoluta. E para você que não assistiu o filme divertidamente, calma, não tem spoiler, tá? Tá seguro. Mentira, tem sim. Tanto o filme 1 como o filme 2 mostram como funciona a cabeça de uma pessoa. Claro, de uma forma bem lúdica. Então, eles apresentam todas as emoções e experiências humanas como tendo o seu propósito dentro da cabeça. Da mesma forma, todas as expressões culturais podem ser redimidas. E, por isso, usadas para a glória de Deus. Então, melhor do que a gente sair por aí dedicando tempo a criticar, que tal a gente parar um pouco e, fundamentado na palavra, buscarmos pontos de contato, onde de fato a gente encontre a imagem de Deus nessas coisas. Como disse o pastor Greg Morse, escrevendo sobre o filme, ele disse o seguinte: embora os sentimentos sejam servos maravilhosos, eles também são deuses terríveis. Quando eles fluem, não governados pelo Espírito de Deus e pela realidade de Deus, eles fazem ameaças tanto aos outros quanto a nós mesmos. Deus, irmãos, Deus nos dá o maravilhoso presente da emoção e Ele faz isso para colorir a vida. Imagina que chato você acordar, tipo o show de Truman, né? Bom dia, todo dia do mesmo jeito, sem nenhuma novidade. Deus nos permite sentir, viver, se relacionar, se compadecer com as emoções do outro. Eu estou super feliz, mas o outro está triste e eu sou impactado pela tristeza e eu sofro junto com ele. Assim como a minha alegria também alegra o coração do que está triste. Mas a gente não pode cair no engano, porque essas emoções que são cria de Deus, essas emoções que são tão maravilhosas, são também obras marcadas pelo pecado. Sozinha, a alegria pode se tornar tolice, como a gente vai ver lá no livro de Eclesiastes. Sozinha, a ansiedade vai tirar de forma absoluta a nossa confiança em Deus. Porque eu tenho que fazer, eu tenho que correr, eu tenho que ir atrás, senão não vai dar certo. E aí a minha força... E a gente passa a ignorar a ação de Deus na nossa história. Mas quando as nossas emoções de fato estão redimidas por Deus, essas emoções se tornam o que elas de fato foram feitas para ser. O que elas foram planejadas para ser. Um meio para se relacionar com o próprio Deus. Um meio para eu e você nos relacionarmos com as pessoas ao nosso redor, nos relacionarmos com toda a criação. A alegria, então, ela chega a se tornar aquele bendito fruto do Espírito, lá de Gálatas 5. A ansiedade se torna uma doce expectativa pelo futuro com Cristo. Não porque eu tenho que fazer algo emergencialmente, porque é a minha força que vai fazer a diferença, mas porque eu não vejo a hora de ver esgotado o poder do pecado. Então eu te pergunto mais uma vez, com essa perspectiva, meu irmão, minha irmã, com a perspectiva do Evangelho, a perspectiva que nos leva ao compromisso de redimir todas as coisas, como não amar esse filme? Mas se você achou que o desafio parava aqui, prepare-se então para o ponto 3. A transformação da cidade pela presença do Evangelho. A transformação da cidade pela presença do Evangelho. E aqui é muito difícil a gente não citar Tim Keller, né? Corria a todo custo para não falar dele. Vamos lá, versículos 23 e 24. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá,
ouvi a minha voz, vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque matei um homem por me ferir, e um jovem por me pisar. Se Caim há de ser vingado 7 vezes, com certeza Lameque 70 vezes 7. Embora a cidade e a cultura tenham se desenvolvido, vemos que a natureza pecaminosa, então, continua ali. Essa natureza da marca tão profunda que foi feita no homem, continua causando violência e injustiça nessa cidade. Lameque, outro descendente de Caim, perpetua essa violência. Mas não se engane, porque não era só ele. Todos eram igualmente marcados pelo pecado. No entanto, a história bíblica não termina dizendo que acabou aqui. Criou a cidade foi ruim, teve o caos, todo mundo se matou. Não, Deus continua agindo na história. E através de Jesus Cristo, muitos anos depois daquele período e muitos anos antes de nós vemos o ato da redenção, o ato expressivo da transformação que Deus está realizando no mundo. Somos chamados então, irmãos, a ser agentes de redenção e transformação nas cidades. Isso significa que você foi a escolha de Deus para atuar aqui, nesse lugar. Precisamos trabalhar para curar as feridas de injustiça. Precisamos trabalhar para curar as feridas da violência, para curar a desigualdade. A presença do Evangelho na cidade deve trazer paz, justiça, reconciliação. Deve levar esperança ao coração das pessoas. Assim, somos desafiados a nos tornarmos uma presença visível na cidade. Não porque, tem mais uma igreja ali, não tem mais um crente ali, mas que as pessoas precisam olhar para você e ver o agir do Senhor, mostrando o amor de Cristo, através das suas ações, através da sua vida. Assim como lá em Divertidamente, o filme que ilustra tão bem a importância de integrar todas as emoções para a saúde e bem-estar, eu e você devemos integrar a nossa fé a todas as áreas da nossa vida urbana. Isso vai manifestar a imagem de Deus em todos os lugares. Não porque acreditamos que as nossas forças serão suficientes e eu vou viver um evangelho pleno e então as pessoas serão salvas, não. Mas porque entendemos qual é a parte que compete a nós. É você estar chateado, mas ainda assim, com a sua cara ali, você não tem que... Irmão, olha só, isso aqui é muito importante, tá? Crente não tem que sair de casa sorrindo todo dia. Você não foi chamado para isso. Mas mesmo carrancudo, você pode abençoar vidas. Então não deixe isso tomar seu coração. Você precisa entender qual é a parte que compete a você. Você não tem que fingir, como a gente falou no domingo passado, você não tem que fingir que está tudo bem quando o seu coração é só sofrimento. Mas em meio ao seu sofrimento, você não pode esconder, você não pode ignorar a presença de Deus. E a parte que te compete é, mesmo nos momentos difíceis, mostrar para o mundo que existe esperança. Como exemplo, eu gostaria de citar o nosso pré-vestibular comunitário. Definitivamente, o nosso pré-vestibular não supre a necessidade da nossa cidade. Não tem nem como comparar. Mas hoje é o que está ao nosso alcance fazer. E olha, irmãos, que frutos preciosos que a gente vai vendo a cada aula que acontece. Frutos que glorificam o nome do nosso Senhor, com que os nossos irmãos são capazes de ensinar. E é um pouquinho de cada um. Frutos que ressignificam vidas, frutos que agregam esperança. Nessa manhã, somos chamados a redimir a cidade, somos chamados a redimir a cultura através, não das nossas forças, mas do poder do Evangelho que habita em nós. É isso, desafiados em 3 pontos específicos, irmãos. Então, te convido a se comprometer com 3 áreas. Primeira área, ver a cidade como um campo missionário. E não como um campo missionário de quando você crescer, for gente grande, tiver a idade do Jackson, e aí você começa a pregar. Mas engajando-se mais e mais na vida urbana, vivendo a vida de um homem comum, de uma mulher comum, mas que conhece e manifesta a graça de Deus. Converse com as pessoas, participe da vida ao seu redor,
seja parte da cidade. Mas sem esquecer que a gente não foi colocado aqui para ser só mais um, mas para dar o sabor que essa cidade precisa. Uma pequena quantidade de sal dá sabor a quilos de alimento. Que assim seja a vida de cada um de nós. O sal num pote não serve para dar sabor nenhum, mas misturado nas coisas, que diferença que faz? Enorme! Que assim seja a sua vida, meu irmão, minha irmã, na cidade. Segundo compromisso, comprometa-se a apoiar e desenvolver cultura. E eu sei que é difícil, porque tem muita coisa muito bizarra, em que a marca do pecado está tão escrachada, que a gente vai ouvir uma música de repente e fala, cara, não tem nada aqui que salva, nada que se aproveite. Mas o Senhor te deu dons, Ele te deu talentos, e talvez você não seja realmente a melhor pessoa para avaliar uma música. Mas com os dons e talentos que Ele te deu, você precisa manifestar a glória dEle. Desenhe, pinte, dance, toque, brinque, viva. Faça tudo, irmão. Tudo que o Senhor colocou nas suas mãos como um prazer no seu coração, como uma forma de diversão. Sei que o pessoal aí vai lá para o encontro geek lá, né? Vai para lá e seja sal lá, seja bênção lá. Mostre que é possível ser feliz em meio a uma cultura, mas carregando uma imagem de alguém muito maior. Porque é fato, nem todo desenho precisa ser bíblico para comunicar verdades do Evangelho. Você pode desenhar muito bem e manifestar a glória de Deus sem ser Sansão matando o leão. Afinal, já caminhando para o fim, né? O mesmo Deus que deixou características da sua imagem na cidade, é o Deus que continua deixando sua marca na cultura, através da sua vida. Cultura também que foi marcada pelo pecado, como você e eu fomos marcados pelo pecado, mas com olhos redimidos. Uma cultura que pode apontar para a evidência da existência de um Criador que é grande, forte, poderoso, mas acima de tudo um Criador que é pessoal. Um Criador tão próximo, que Ele está disposto a usar tudo que está de recurso abaixo dele para manifestar o seu plano de salvação. Terceiro compromisso, comprometer-se a ser agente de redenção e transformação. E aí sim, meu irmão, minha irmã, não tem saída. Não pode ser de dentro do seu quarto, a não ser que você seja um streamer, né? Se não for, tem que ser do lado de fora, trabalhando para curar as feridas da cidade, trabalhando para num lugar que você possa estar vivendo, numa rua tenebrosa, num espaço terrível, numa cidade ultra violenta, mostrar que existe paz, lembrar que existe justiça e que nada escapa aos olhos do nosso Senhor. Pensemos na nossa realidade aqui, olhar e ver a sujeira, a corrupção, a violência, é fácil, é mole demais. Mas somos convidados a aqui, agora, seguir o exemplo do nosso Deus. Como? Esse Deus incrível, poderoso, maravilhoso, extraordinário, olhou para você, cheio de pecado, todo cheio de marca de corrupção, e não adianta fazer cara de bonzinho, não. Você pode me convencer, mas Ele sabe exatamente tudo que você carrega. Marca de escolhas ruins que você fez na sua vida e na sua história. E ainda assim, conhecendo que de pior existe em você, Ele te amou a tal ponto que Ele entregou o próprio Filho para a sua redenção. Hoje, eu e você somos desafiados a olhar para tudo e todos, rogando por essa mesma graça e poder, rogando a Deus para sermos seus agentes de redenção e transformação, rogando para que venha dEle o poder, o amor, a autoridade, a paz, a calma, para de fato fazermos a diferença na vida das pessoas ao nosso redor. Olhar para o plano de salvação é incrível, pois sim, nos ajuda a ver o grande agir de Deus na história. Mas olhar para o plano de salvação
também é incrível, irmãos, porque nos desafia a nos relacionarmos mais e melhor com a cidade, mais e melhor com a cultura, mais e melhor com a música, mais e melhor de maneira que todas essas coisas reflitam o amor e a redenção que é encontrada em Jesus Cristo. Que de fato possamos ser sal e luz, transformando as nossas cidades na esperança que existe em Jesus Cristo. Seja o crente que São Gonçalo precisa. Seja o crente que Niterói precisa. Seja o crente que Maricá precisa. Seja o crente que o mundo precisa hoje. Não lá em 1500, debatendo coisas que já não fazem sentido. Não discutindo se a tecnologia não só isso. Não só discutindo se a tecnologia vai dominar o mundo e a gente vai viver dentro de uma caixa igual em Matrix. Mas hoje, fazendo o que está ao seu alcance fazer, com o que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Seja o crente, meu irmão, minha irmã, que a sua família precisa, dando o suporte que a sua família precisa, dando a presença, a paz, o companheirismo que a sua família precisa. Seja hoje um agente de transformação e redenção da cidade. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus. Santo e poderoso Deus, é tão difícil para nós, Senhor, porque até mesmo a nossa maior habilidade intelectual, até o mais inteligente de nós, Senhor, carrega marcas do pecado e tem a sua visão tão deturpada que às vezes é difícil, Senhor, separar o que é bom do que é mal. Mas te pedimos, Senhor, que mais do que simplesmente fechar os nossos olhos, ouvidos e corações, o Senhor nos permita ser agentes da redenção. O Senhor nos permita, Senhor, encontrar pontos de contato. Que a gente possa mostrar, Senhor, que nas músicas mais terríveis existe um grito, um gemido de socorro. Buscando talvez nas drogas, buscando em relacionamentos, buscando, Senhor, esperança em tantas coisas tão ruins. Quando a Tua palavra nos diz que a verdadeira forma de liberdade só existe no Senhor. Então ajuda-nos a enxergar isso, Deus. Ajuda-nos a mostrar para as outras pessoas que seguem buscando essa liberdade, que no Senhor existe esperança para tudo, até mesmo para a pior cidade, para a pior pessoa. Senhor, ajuda-nos, Pai, a sairmos de uma vida de hipocrisia e vivermos de verdade, como homens e mulheres que são marcados pelo pecado, que erram, que falham, mas que reconhecem e que no Senhor buscam viver uma vida redimida. Ajuda-nos, Senhor, a mostrar que a redenção não é um ato único, mas um ato contínuo que o Senhor segue ministrando nos nossos corações, para que assim sejamos dia após dia crentes melhores, famílias melhores, cidades melhores, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.